Bom, antes de tudo, eu quero agradecer, né, o convite da Fernanda e de Leopoldo, né, para contribuir, né, neste trabalho, que é um trabalho que Fernanda fez sumamente minucioso, né? São 19 artigos das controvérsias, né, entre Londres e Viena, entre os anos 20 e 30. Então, Fernanda conseguiu organizar esta polêmica, estes debates. Eu, quando ela me mandou em tradução do livro, que eu não conhecia, nem realmente cheguei a ler, né? Eu fiquei pensando como que ela vai dar conta de organizar um trabalho tão difícil, tão cheio de nuances, E, de fato, a Fernanda encontrou uma estratégia que foi ir contrapondo os diferentes artigos destes autores com Freud, o que não está no livro, né? Então, isto foi sumamente interessante, porque a gente pode ver na resenha crítica da Fernanda as influências destes autores em Freud e de Freud nestes autores, ou seja, a construção do pensamento sobre a sexualidade feminina na época e como muitas destas ideias permitiram desdobramentos posteriores sumamente interessantes. Então, bom, quando eu li realmente a resenha crítica, achei assim excelente, assim, clareou o que era a proposta, ficou claro, ficou organizado, teve mais sentido, porque a gente se perde entre tantas questões, né? De fato, a gente sabe que a teoria freudiana sobre a sexualidade feminina é um dos aspectos mais questionados, polêmicos, porque Freud chega, vocês estão me ouvindo, né? Freud chega a conclusões que chocam as mulheres e os homens, né? Dizendo que a mulher tem um superego fraco, que a mulher tem pouco senso de justiça, que a mulher tem que aceitar sua inferioridade em relação aos homens. Enfim, são conclusões que Freud chega que são muito questionadas, né? Grieg, né, os autores do livro, e a própria Fernanda apontam que, embora as controvérsias fossem conhecidas como controvérsias entre Freud e Jones, de fato foi Abraham quem deu esse pontapé inicial, né, e até para desenvolvimentos posteriores. Então, claro, só vou me deter em um que outro autor e falar um pouco de algum desdobramento possível. Então, Abraham, já em 1924, né, vai ampliar a noção da castração, falando do desmame como uma primeira experiência de castração, porque a perda do pênis seria equivalente, Freud falava dos equivalentes simbólicos, à perda do seio, perda do pênis, perda do seio. E ambos seriam objetos parciais. A noção de objeto parcial também foi formulada por Abraham e foi fundamental na teoria da Melanie Klein, né? Mas uma das contribuições mais importantes do Abraham foi relacionar o desenvolvimento psicossexual com os respectivos objetos de amor. Então, ele relaciona as fases do desenvolvimento libidinal com traços de caráter, né? Então, por exemplo, ele acha que as organizações pré-genitais não se definem só pelas zonas erógenas, mas pela relação com o outro. Então, por exemplo, o caráter anal. Além da satisfação anal, temos a relação com o outro, né, de agradar ou, pelo contrário, de agredir. Em relação à fase oral, é a mesma coisa. Ele fala, eu não sei se é um conceito dele, né, mas ele fala que perturbações na oralidade, e ele usa assim, tanto, isso aparece em Freud, mas aí não sei se é posterior ou não, tanto por frustração excessiva ou por excessivo prazer, vão produzir aqueles traços do caráter oral
os traços de voracidade, de inveja, hostilidade, ambivalência excessiva, que tem a ver com o caráter oral. E, pelo contrário, quando existe, né, uma oralidade bem-sucedida, né, não há nem muita carência, nem muito excesso na vivência da oralidade, isso vai formar a base para uma atitude saudável na futura sexualidade feminina e na futura vida afetiva da mulher, né? Então, esse estudo de Abraham sobre as fases pré-genitais são verdadeiras estruturas relacionais que se expressam sempre na troca com o objeto, seja incorporação, expulsão, retenção. Então, Abraham está introduzindo o fator intersubjetivo, né, no desenvolvimento da sexualidade infantil. As frustrações e gratificações dependem da relação com o outro, né, e apontando, logicamente, para a mãe, né, para fundar as bases desse futuro caráter, apontando para essa relação inicial com a mãe. Claro que isto vai influenciar fortemente nos estudos de Melanie Klein, que aliás foi analisanda e discípula de Abraham, que no famoso texto sobre os estágios iniciais do complexo de Édipo, ele vai retomar então algumas das ideias de Abraham, enfatizando a importância dessas fases pré-genitais e dos objetos parciais, né? Para Melanie Klein, a sexualidade feminina não pode ser entendida a partir do falo, né? Mas tem que ser pensada a partir da relação arcaica mãe-bebê. Para Melanie Klein, existe uma identificação muito primitiva entre a mãe e o bebê, que chega a ter conotações terroríficas para a menina, né? Para ela, a violência pulsional, que é predominante agressiva, né, sofre uma inflexão na própria pessoa, o que origina esse superego precoce, né? Então, o ódio e a inveja, né, se voltam contra a própria pessoa, formando um superego cruel que, para Melanie Klein, não é um herdeiro do complexo de Édipo, como dizia Freud, mas é anterior ao complexo de Édipo. Claro que ela acaba falando de um complexo de Édipo arcaico, inicial, no primeiro ano de vida, né? Então, para Melanie Klein, claro que Melanie Klein, quando fala desta relação com os objetos parciais, né, de todas estas experiências de agressividade, de hostilidade, de ódio, de inveja, ele está retomando um conceito de Freud, de 1920, que é a pulsão de morte, né? Este texto da Melanie Klein é do 27, e Melanie Klein, embora, pelo que eu li da Fernanda e um pouco do texto, embora ela não chegue a citar explicitamente a pulsão de morte, ela adere totalmente à pulsão de morte, né? Então, todos estes sentimentos de inveja e de hostilidade são expressões desse instinto de morte, né? Então, Melanie Klein vai também fazer um acréscimo, ela não vai falar de fases ou etapas do desenvolvimento libidinal, ela vai falar de posições. Então, a ideia de posição é um pouco a ideia do lugar que a criança ocupa, a posição que a criança ocupa em relação ao objeto. Claro que depois ela se afasta um pouco das fases psicossexuais e as posições adquirem outro sentido, né? As posições esquizoparanoide e a posição depressiva, né? Então, Melanie Klein otorga suma importância ao mundo fantasmagórico da criança, né? Em que as fantasias destrutivas, né, de atacar o corpo da mãe, do ódio, da voracidade, são predominantes. Somente quando se chega ao objeto total é possível falar em reparação, cuidado e amor pelo objeto, né?
Melanie Klein também questiona que o Édipo feminino possa ser pensado a partir da constatação da castração, já que, ao modo de ver dela, a castração é exercida pela mãe no momento da privação do seio, no momento do desmame, né? E, por outro lado, para ela, há sim um conhecimento da vagina, embora seja inconsciente, que vai fundar as bases da receptividade para se dirigir à figura do pai como objeto de amor. E também o ódio, né, pela privação da mãe do seio, leva a mulher a se dirigir ao pai, né, como objeto de amor. Então, Melanie Klein, ou para Melanie Klein, as relações arcaicas têm um papel fundamental. Só que estas relações arcaicas são sempre definidas em termos pulsionais, né? E também, da mesma forma que Abraham, as fases da libido, né, as fases psicossexuais, não são pensadas só em termos do prazer erógeno, mas em termos das relações de objeto que se estabelecem. E, nesse sentido, ela é considerada uma precursora, junto com Abraham, das teorias das relações objetais, né? Bem, pouco tempo depois, aí eu pulo vários autores, não entro nessas minúcias, né? Em 1931 e 32, Freud vai escrever os textos sobre a feminilidade e a sexualidade feminina. E como nos mostra Fernanda, e acho que os autores também, Freud acolhe, né, toda esta visão da importância das relações arcaicas mãe-bebê para pensar a sexualidade feminina. Como Fernanda já falou na conferência dela, né, Freud tem uma atitude de uma certa humildade, porque ele coloca sua limitação como homem para abordar a sexualidade feminina, porque ele diz: o lugar que eu ocupo na transferência é o lugar do pai. Então, dificilmente posso chegar, como chegaria uma mulher, como chegou Melanie Klein, a entender, né, e poder fazer um trabalho realmente completo sobre sexualidade feminina. Ele mesmo diz que o trabalho dele é incompleto e fragmentário. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba chegando a essas conclusões que falamos no início, né? Em que considera, né, que o superego é fraco, a mulher teria sempre sentimentos de vergonha, de inferioridade em relação ao homem, um escasso sentido de justiça, né? Poucos interesses sociais e pouca aptidão para a sublimação, né? É curioso, acho que Fernanda disse isso em algum momento na resenha crítica, é curioso que Freud, que soube escutar e compreender as histéricas, até para fundar a psicanálise, acaba quase no final, depois de uma série de teorizações sumamente importantes sobre o complexo de Édipo, mas quando ele vai na mulher, como ele parte do homem, né, acaba chegando a conclusões tão questionáveis sobre a sexualidade feminina, né? Sem dúvida que foi, pelo menos neste debate, entre os anos 20 e os anos 30, foi Karen Horney que faz as críticas mais claras a Freud, dizendo o tempo inteiro que estas considerações freudianas não tinham em conta os aspectos socioculturais do patriarcado imperante, né? Que a visão freudiana está inserida na sociedade patriarcal, na sociedade falocêntrica, e Karen Horney é bem, ou seja, não vou fazer aqui toda a crítica e muitas críticas posteriores, né? E ela questiona vários aspectos da teoria freudiana. Por exemplo, a universalidade da inveja do pênis, né? Que ela diz, isso tem a ver com o falocentrismo próprio do patriarcado. Ela se refere, já se referia um pouco antes, mas neste texto que é posterior à obra freudiana, né? Ela já se referia a que os homens também sentem medo das mulheres e que se as mulheres têm, de alguma forma,
inveja do pênis, os homens também teriam inveja da maternidade. E ela questiona fundamentalmente que a feminilidade brote do ressentimento, né, por não ter tido um pênis, né, e questiona que a feminilidade seja definida pela inferioridade constitucional, biológica, né, das mulheres, que seja um negativo da masculinidade. Bom, finalmente no livro, o último texto, que é o texto de Jones, né, que, como Fernanda diz, faz uma espécie de resumo, né, destas controvérsias, mostrando os diferentes pontos de vista e colocando claramente que há duas escolas, há uma controvérsia, um diálogo entre ele e Freud ou entre Londres e Viena, embora há outros países. E ele finaliza este texto numa expressão que me chamou a atenção, que ele diz, ele faz uma pergunta, ele diz, uma mulher nasce mulher ou se torna mulher? A meu modo de ver, embora não tenha certeza disso, né, ele está pensando que uma mulher nasce mulher, no sentido de afirmar a especificidade da natureza feminina, que não pode, né, não pode ser explicada por todas essas peripécias, abandono do objeto sexual, abandono da zona erógena, né, aceitação da castração. Então, do ponto de vista dele, se nasce mulher é para dizer que há uma natureza feminina que tem que ser estudada na sua positividade. Mas isto é uma curiosidade, algo que eu lembrei, né? Em 1949, Simone de Beauvoir diz a mesma frase ou a mesma questão. Ela diz: não se nasce mulher, se torna mulher, no sentido de afirmar que a mulher é uma construção histórica, então a pessoa se torna mulher, não há uma biologia que determine nada. Então aí eu pensei assim, frente à mesma questão, colocada em contextos diferentes, podemos concordar com Jones que se nasce mulher, no sentido, há uma natureza feminina que tem que ser estudada na sua positividade. Mas também concordamos, ou eu pelo menos concordo, com Simone de Beauvoir, em que não se nasce mulher, se torna mulher, no sentido de afirmar o caráter histórico da feminilidade, né? Bem, nas conclusões de Fernanda, aí já no livro, ela diz, né, só pontua, né, que estas disputas teóricas retratam, como não podia deixar de ser, né, a visão da mulher no período vitoriano. Né? Freud é datado, como todos os autores, e acaba retratando essa mulher. Né? Mas ela resgata a importância do livro, né, como uma obra de referência fundamental para estudar a sexualidade feminina e o feminino ou a feminilidade. E também ela diz que estas indagações sobre o continente obscuro e inexplorado, que era uma expressão de Freud, né, da psicanálise, seriam um elemento propulsor de novos desenvolvimentos. Então, todos sabemos que as controvérsias, mais do que se resolver, acabam se transformando em novas indagações, em novas controvérsias, né? Então, eu, acompanhando um dos eixos principais deste debate, apontado pelos autores, qual seja a relação arcaica entre o bebê e a mãe, vamos ver como esta questão nos leva a outros caminhos e a outras controvérsias, né? Como foi dito, né, Abraham, né, funciona como um divisor de águas, né, com suas ideias do predípico e da relação objetal, que já aparece desde muito cedo. Foi Melanie Klein, sem dúvida, quem aprofunda essa relação inicial, e o próprio Freud coincide, né, e reafirma que para entender a sexualidade feminina é necessário entender a importância dessa relação arcaica da menina com sua mãe. Então, esta temática
né, da relação arcaica da menina com a mãe, é um dos elementos centrais dos teóricos das relações objetais que vão desenvolver seus debates 10 anos depois, nos anos 40. Bom, de uma forma geral, né, os teóricos das relações objetais, né, especialmente o grupo independente, o middle group da Sociedade Britânica da Psicanálise, devido principalmente a questões suscitadas pela prática clínica, né, aos impasses devidos ao tratamento de pacientes graves, vão se voltar para estas relações objetais mais primitivas, né? Bom, este grupo independente, middle group, né, embora não seja um grupo coeso, não é realmente uma escola de psicanálise, né? Mas, de alguma forma, vão questionar o modelo pulsional freudiano, porque não dava conta dos desafios teórico-clínicos colocados por estes pacientes que estavam no limiar do analisável, né? E embora Melanie Klein possa ser considerada, no livro de Decio Gurfinkel ele não coloca Melanie Klein, ele coloca Abraham, mas no livro de Mitchell e Greenberg, que eu não pude conferir porque estava no meu consultório e não deu para ver, né, que a gente está assim, eu acho que ele coloca Melanie Klein como uma das pioneiras, eu acho, não tenho certeza, das teorias das relações objetais, além de ser uma inovadora radical em vários conceitos, mas sua abordagem se mantém fiel ao modelo pulsional freudiano que este grupo questiona. Então, seria uma pioneira, mas realmente acaba estando do outro lado nas polêmicas do grupo independente, nas polêmicas do grupo das relações objetais, né? E aí eu vou citar a um teórico contemporâneo de Freud, rapidamente, Ferenczi, porque na mesma época em que acontecia este debate, no ano 32, mas já antes, num texto de 1928, Ferenczi teoriza a noção de linguagem da ternura como uma particularidade do erotismo infantil, mas também como um estágio da ternura, como uma necessidade infantil da ternura. Então, Ferenczi está apontando já para novas dimensões dessa relação inicial que não poderiam ser explicadas pelas relações com objetos parciais, né? Ele diz que a função materna, além de satisfazer as necessidades fisiológicas, né, e de estimular as zonas erógenas, deveria oferecer ternura, porque as crianças não poderiam se abster da ternura materna. E pouco tempo depois, em 35, estamos quase na época dos debates, porque as questões em vários lugares emergem, né, independente do diálogo entre eles, que isso teria que ser estudado historicamente. Então, Michael Balint, que era analisando e discípulo de Ferenczi, e é também integrante do Middle Group, junto com Winnicott, embora alguns autores achem que ele não seria, mas digamos que sim, com Ferber, com Bowlby, ele vai desenvolver uma concepção da ternura, em continuidade com Ferenczi, que é irredutível ao pulsional. Ele diz que temos que distinguir o desenvolvimento pulsional, que tem a ver, né, com o desenvolvimento das pulsões parciais autoeróticas, do desenvolvimento relacional, que tem relação com as relações de objeto amorosas, né? Para Balint, diferentemente de Abraham e de Klein, os modos de amar não dependem das pulsões parciais. Se trata de processos diferentes. Balint vai teorizar o amor primário, né, que ele diz que é uma mescla interpenetrante, harmoniosa entre o self e o entorno, e ele diz em que o objeto é tido como certo.
Entretanto, esse objeto dessa relação objetal primitiva não é um objeto parcial, como era o seio para Melanie Klein. É um entorno, né, que pode atender ou não ao desejo infantil de ser amado e cuidado sempre, então, sem ter que dar nada em troca, como diz Valent, né? Então, a relação objetal do amor primário para Valent não se liga a nenhuma zona erógena, né? Diferenciando-se das formas de satisfação das pulsões parciais do prazer de órgão. Eu entendo que a questão fundamental que a hipótese do amor primário coloca é a existência de uma intensa relação entre o lactante e a mãe que não pode ser explicado nem reduzido ao funcionamento das pulsões parciais, né? É importante lembrar, claro, que todo este desenvolvimento de Valent sobre o amor primário se desenvolve a partir de sua experiência clínica com pacientes graves, né, que regrediam a estas formas primitivas de relações interpessoais. Eram pacientes que não apresentavam os conflitos que pudessem ser interpretados a partir do complexo de Édipo, porque o ponto de origem destes adoecimentos não era o complexo de Édipo, eram muito anteriores, tinha a ver com traumas acontecidos nessa relação inicial do amor primário, que Valent vai chamar de falha básica, né? O trauma do início da vida, né? Bom, e Winnicott, como não poderia deixar de ser, muitos anos depois, aqui já estou nos desdobramentos, né? Já na década dos 60, vai teorizar a experiência da mutualidade mãe-bebê. A experiência da mutualidade é uma poderosa forma de comunicação entre a mãe e seu bebê, uma comunicação silenciosa, corporal, afetiva, que independe da linguagem. Nessa experiência nascem as primeiras brincadeiras e os primeiros sentimentos de afeição do bebê. A mãe se identifica empaticamente com o bebê e lhe comunica sua confiabilidade. E o bebê, que depende de forma absoluta da mãe, tem necessidade psíquica de ser segurado e de ser olhado, de ser refletido pelo olhar materno para começar a ter uma existência psíquica. Como diz a famosa frase de Winnicott, quando olho, sou visto, logo existo, né? Para descrever essa função especular da mãe como que é tão fundamental nesse momento inicial. A função da mãe, quando há um ambiente suficientemente bom, não é parcial, né? E não se relaciona com partes do corpo do bebê, mas com suas necessidades emocionais. Essa experiência da mutualidade, que é também chamada de experiência de intimidade, né, por alguns autores, e eu gosto, Winnicott enfatiza em vários momentos que não é determinada pelas pulsões, né? Se trata de uma comunicação verdadeira e significativa possibilitada pelo holding materno. Winnicott não nega a existência de pulsões ou de instintos sexuais, né, tanto faz para agora, não nega a oralidade, a analidade, mas quando teoriza a experiência da mutualidade, está afirmando um tipo de comunicação, de troca afetiva, que não decorre das pulsões, né? Então, eu abordei brevemente, né, estes desdobramentos posteriores do vínculo mais primitivo mãe-bebê, o amor primário de Valent e a experiência da mutualidade de Winnicott, porque, concordando com Abraham, Melanie Klein e o próprio Freud, a relação mais primitiva mãe-bebê é fundamental para poder abordar a sexualidade feminina. O problema é como entender essa relação inicial. Essa é toda a questão que a Fernanda vai ter que desenvolver, né? Valent e Winnicott
questiona no modelo pulsional, né, descentrando a pulsão do lugar de fundamento da subjetividade. Né? Para Winnicott, a sexualidade não é uma experiência primária do bebê. A sexualidade precisa ser desenvolvida entrelaçando-se com outros processos não menos importantes, como ser a integração egóica, o surgimento do sentimento de si mesmo, do brincar infantil. Como diz Ricardo Rodolfo, um autor argentino que Leopoldo apresentou para mim, né? Ele diz que a sexualidade tem que ser ambientada, incluída na situação mais global do amadurecimento. Mas ambientar a sexualidade, né, tira a pulsão sexual do lugar de ser o fundamento último e determinante da existência psíquica. Porque o bebê, ao nascer, não traz somente pulsões ou exigências instintivas, ele traz necessidades emocionais. Né? Bem, se retornamos, né, ao problema da feminilidade, sabendo o quanto é importante, né, o estudo deste vínculo inicial, lembramos, assim, rapidamente, como Winnicott aborda, de uma forma absolutamente original, a questão do feminino. De alguma forma, para Winnicott, agora vou falar muito brevemente, a ideia do feminino, ou do elemento feminino puro, mais do que um ponto de chegada ou o negativo da masculinidade, o elemento feminino puro aparece como um fundamento do ser. Ele está quase no oposto, está no início. Né? Na sua visão, partindo da bissexualidade que Freud teoriza, né, tanto homens quanto mulheres têm elementos femininos e masculinos. Ele utiliza a expressão elemento feminino puro ou elemento masculino puro, porque, embora estes elementos se apresentam quase sempre misturados, sempre podem se dissociar. E, para efeitos da descrição teórica, então, ele vai analisar o elemento feminino puro. Então, o que se apresenta inicialmente como uma reflexão teórica no seio da teoria da sexualidade acaba se tornando uma formulação sobre a criatividade que é comum a ambos os sexos. Né? O elemento feminino puro corresponde à identificação primária do bebê com a mãe. Quando o bebê é o seio, mas é o seio, Winnicott esclarece que o seio é o conjunto dos cuidados maternos, quer dizer, o bebê é a mãe, e isto é anterior a estar em união com a mãe, né? Porque bebê e mãe, o bebê e seio da mãe, são um. Né? Então, ser a mãe, ser o seio, a identificação primária, é a mais simples de todas as experiências. É a primeira experiência de ser que se desenvolve no marco dessa experiência de intimidade inicial. Né? Então, Winnicott vai dizer, o elemento masculino faz, enquanto o elemento feminino é. Né? E para que o fazer, né, tenha sentido, é necessário que, antes do fazer, se experiencie o ser. Né? A criatividade requer a integração dos elementos masculinos e femininos, já que, para que o fazer seja criativo e pessoal, deve partir do ser, estar misturado ao ser. Na realidade, embora estas categorias, inicialmente, são próximas da identidade sexual, posteriormente adquirem novos sentidos. Ou seja, na realidade, Winnicott não está falando de sexualidade feminina ou masculina, com a ideia de elemento feminino puro. Ele está falando do conflito básico da existência humana entre o ser e o fazer. Entretanto, a meu modo de ver, sua concepção sobre o início da relação mãe-bebê, a íntima comunicação mãe-bebê, o elemento feminino puro como primeira experiência de ser do bebê, constituem condições fundamentais
para poder refletir sobre a sexualidade feminina. Bom, e aqui finalizo. Tá?